esse caso que chocou as redes sociais nesse último final de semana. Eu me refiro à tragédia envolvendo o menino Gerson, né? E o corpo de Gerson de Melo Machado, um menino de 19 anos, foi sepultado ontem no cemitério do Cristo, na capital paraibana, na cidade de João Pessoa, com a presença apenas da mãe, Dona Maria da Penha Machado, e de uma prima. Uma vida inteira de sofrimento, né? Uma criança rejeitada, a vida inteira no Conselho Tutelar, no serviço de atendimento, ficou maior de idade, delegacia, polícia, e aí no último domingo, na manhã de domingo, essa fatalidade que chocou muita gente. A mãe do menino, ela perdeu o poder familiar há mais de 10 anos, devido também a um problema de saúde, devido a um quadro de esquizofrenia, né? E aí ela precisou ir ao IML, precisou reconhecer o filho no IML antes do enterro. O funeral rápido refletiu uma trajetória marcada por abandono, por sucessivas falhas na rede de proteção e transtorno mental que não foi tratado. O menino que precisava de cuidado. Gerson, conhecido como Vaqueirinho, inclusive nós vamos ouvir dentro de instantes o depoimento da conselheira tutelar, de uma mulher que acompanhou o Gerson desde menino, desde criança. E ela disse que ele não gostava de ser chamado de Vaqueirinho. Depois ele passou a aceitar, mas ele não gostava de ser chamado de Vaqueirinho. E o menino foi afastado da família ainda criança. A mãe perdeu a guarda de todos os filhos e o nome dela chegou a ser retirado da certidão de nascimento dele para tentar facilitar uma possível adoção. Fato que nunca ocorreu, nunca houve alguém interessado em adotar o menino Gerson. Enquanto os irmãos foram adotados, ele permaneceu sem encontrar famílias dispostas a acolhê-lo, permaneceu em instituições de acolhimento, sempre rejeitado por causa dos seus sintomas psiquiátricos. E aí uma conselheira tutelar, ela acompanhou ele por muitos anos, a Verônica Oliveira, e ela relatou que ele fugia com frequência dos abrigos e buscava a mãe, também doente, acreditando que ela poderia recebê-lo. E aí aos 12 anos ele foi encontrado sozinho à beira de uma rodovia, após outra fuga. Avaliações daquela época já indicavam comportamentos psicóticos, dificuldade de vínculos, desorganização e, embora o diagnóstico formal de esquizofrenia tenha vindo somente depois, somente mais tarde. Então, sem o tratamento contínuo, sem o tratamento necessário, o Gerson passou longos períodos nas ruas, no abandono, na sarjeta, dormia em praças, pedia comida, buscava ser detido pela polícia, pelos seguranças, para ter abrigo, para ter segurança. A prima, é a Ícara Menezes, ela disse que ele tinha medo das pessoas baterem nele. Ela usou essa frase, tinha medo das pessoas darem nele. E via o presídio, onde conhecia o diretor, como um local onde ele se sentia protegido. Em várias ocasiões, ele tem inclusive vídeos, né, que viralizaram aí. Em várias ocasiões ele atirou pedras em viaturas para ser preso e lá ter comida, ter abrigo e ter o mínimo de cuidado que ele imaginava ter. Nós temos um áudio da conselheira tutelar e aí após o intervalo comercial eu já volto ouvindo a conselheira tutelar, o que ela falou a respeito desse menino, que ela acompanhou de perto essa situação e o que essa tragédia toda nos faz refletir, o que é que nós podemos evoluir, o que é que nós podemos aprender com essa situação toda e transformar em políticas públicas para cuidar das pessoas que precisam de cuidado, que precisam de atenção, que precisam de abrigo. O caso de Gerson era um caso de tratamento de saúde mental, que foi negligenciado por vários anos.
Nós não podemos falar de Gerson sem lembrar que Gerson era uma criança quando chegou no Conselho Tutelar. Foi muito triste para todos nós conselheiros, não só de Mangabeira, mas de toda a cidade de João Pessoa, o dia de ontem. Porque se foi um órgão que fez todo o possível para que Gerson tivesse sua dignidade, seu direito à saúde, à vida, foi o Conselho Tutelar. Mas, infelizmente, não tivemos retorno durante muito tempo em relação à saúde mental dele. E ele não se suicidou. Disso eu tenho certeza. Ele não tinha essa capacidade de elaborar um suicídio. Gerson, ele foi ali porque ele sonhava em domar leões, desde muito pequeno. E quando a gente falava, ele, não, por que você evadiu? Porque eu vou para a África. Eu vou para a África domar leões. E ele, se você prestar atenção, na hora que ele está descendo, ele pensa que ela não vai e continua descendo e é atacado. Ele não foi atacado ali. Ele foi atacado por toda uma sociedade que negligenciou, por todo um poder público que negligenciou e negligencia a saúde mental de várias crianças e adolescentes. Eu espero que Gerson seja o último. E aí, para a gente fechar esse assunto, eu gostaria de encerrar esse tema, com as palavras de um historiador que a gente respeita, que a gente acompanha e rapidamente, com muita maestria, resumiu todo esse acontecido. O Gerson de Melo Machado tinha 19 anos e foi diagnosticado com esquizofrenia, como já falamos aqui. Há poucos dias, no último domingo, entrou na jaula de uma leoa em João Pessoa e foi morto pelo animal. Rejeitado pela família, tentava voltar à cadeia onde se sentia, entre aspas, amparado. O caso traz o problema da saúde mental ao primeiro plano. A rigor, nem o jovem Gerson e nem a leoa respondem conscientemente pelos seus atos. E aí o Karnal disse: reflito sobre um ser humano doente e sem perspectiva de apoio, vagando pela rua, e um animal enjaulado para diversão do público. Haverá outros Gersons perto da gente? Os gritos daquele rapaz e os rugidos da leoa deveriam despertar a consciência dos chamados equilibrados mentais para o drama. Enjaular pessoas e animais não está resolvendo.